Olá, já estamos de volta com o seu estilo de vida agora para falar de férias. Mês de julho é mês de férias e muitos pais às vezes reclamam porque os seus filhos nesse período não têm muita disciplina, dormem até tarde, só querem saber de estar brincando na rua com os amigos, não querem mais voltar para casa cedo, não quer dormir cedo. Sabe quais as dicas que a gente vai ter a respeito deste assunto? Vai ser daqui a pouquinho, porque aqui ao meu lado está a nossa entrevistada, Iolete Ribeiro, não é isso? Ela é psicóloga e vai falar pra gente a respeito deste assunto. Tudo bom, Iolete? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Vamos falar então para os nossos telespectadores, talvez pais que nos assistam também, pode até colocar o seu filho aí do lado, viu, para acompanhar a nossa entrevista. Como que a gente pode estar aproveitando esse tempo livre de férias com os nossos filhos? Então, é um momento muito importante, né, para a criança que tem uma rotina às vezes cheia, com escola, com cursos, com um monte de atividade, ter esse momento de recesso para poder fazer outras coisas, fazer coisas diferentes. Né? E como que os pais podem lidar com essa situação, já que eles não conseguem, muitas das vezes, tirar férias nesse mesmo período? Então, é muito importante que os pais planejem o que fazer, né, se programem com antecedência, porque às vezes tem colônia de férias, às vezes tem atividades que as crianças podem participar, né? Então ele planeja antes para poder ver quais são os recursos disponíveis. É importante também a interação entre amigos, visitar um amigo ou outro, às vezes até dormir na casa de um amigo, na casa de um primo, de um parente, assim, porque essa convivência social é importante para o crescimento também, né, para o desenvolvimento. E, Iolete, quando os pais eles já são muito ocupados e eles não têm assim, esse tempo disponível para estar com seus filhos nesse período de férias também, como que eles devem proceder? É sempre importante ter algum tempo, né? Não faz tanta diferença a quantidade, mas ter tempo é sempre importante. Ao longo da semana, mesmo quando os pais têm muitas atividades de trabalho, muitas ocupações, é possível que eles encontrem um momento de interação com os filhos. E é importante que cotidianamente essa interação aconteça, né? Uma hora de bate-papo, uma hora de conversa. E se os pais têm mais de um filho, é importante ter hora para todo mundo conversar junto e hora para conversar individualmente com cada um. Né? Não ter só aquele momento onde está todo mundo, mas às vezes é importante ter um espaço só com cada um em particular para também interagir. Às vezes é antes de dormir, na hora que acorda ou na hora de alguma refeição. Né? Se não tem jeito durante a semana, no final de semana, no sábado, no domingo, né? Sempre ter aquele momento, estabelecer isso como rotina, para o filho já saber, olha, aqui eu vou ter aquele momento com os meus pais. Né? E essa questão também do tempo para quem tem filhos em idades diferentes durante as férias. Porque às vezes um filho mais velho gosta de estar mais brincando na rua com os amigos. O filho mais novo não, ele quer ir para a rua, mas ele não pode. Como que a gente pode estar estipulando isso? Pois é, tem que tentar conciliar os interesses. Primeiro porque é importante que pessoas de diferentes idades convivam, né? Então é importante que eles tenham essa convivência em algum momento. Segundo, é importante também atender os interesses diferenciados, porque o tipo de brincadeira que cada um gosta é diferente. E aí, por isso, é importante conversar com a criança para decidir junto com ela. Né? A criança não vai decidir sozinha, porque ela tem uma autonomia relativa. Mas o pai não pode também decidir sozinho. Tem que saber o que o filho gosta de fazer e conciliar dentro do que é possível, do que é bom para ele, a definição do que pode e do que não pode fazer. E é muito importante que essa combinação, né, do que vai fazer seja no sentido de dar credibilidade para o filho, porque ele tem que desenvolver sua autonomia. Então, o filho não pode fazer as coisas só quando o pai está fiscalizando. Então, por isso, a forma de estabelecer esses acordos com os filhos tem que ser nesse sentido de desenvolvimento de uma autonomia, para que o filho mesmo se fiscalize, né, se ele está cumprindo o que ele acordou com os pais. E, Iolete, a gente tem algumas perguntas de telespectadores. Eu vou pedir para a nossa produção colocar qual é a primeira pergunta da nossa telespectadora Ivaneide. Meu nome é Ivaneide. Eu gostaria de saber com quantos anos eu poderia mandar meu filho para uma colônia de férias.
A pergunta da Ivaneide é a seguinte: com quantos anos eu poderia mandar o meu filho para uma colônia de férias? Existe uma idade específica? Então, a própria colônia de férias, ela já é programada para determinada faixa etária, né? Então, crianças muito pequenininhas, assim, antes de 2 anos, é muito difícil porque ela ainda não tem uma rotina de cuidado com seu próprio corpo, né, que ela necessita para fazer isso. Então, pode existir alguma instituição que ofereça uma colônia de férias para crianças menores de 2 anos, mas é um pouco mais complicado, tem que ter um pouco mais de cuidado em função das questões em relação à higiene pessoal, à alimentação, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Mas a partir dessa idade, especialmente na idade que a criança já vai para a educação infantil, aí já é mais fácil, porque as atividades de socialização já fazem parte da rotina dela. Agora, se a criança ainda não frequenta uma escola de educação infantil ou tem uma idade, né, assim, menor que 2 anos, já é muito complicado que ela possa desfrutar dessa possibilidade de uma colônia de férias. E o que os pais eles não devem fazer nesse período de férias? Então, tem que ter cuidado com as rotinas, porque as férias são curtas, logo volta a atividade normal, aí tem horário de dormir, tem horário de acordar, tem tarefa para fazer, e a criança não pode perder aquela programação que ela já tem com o corpo dela mesmo, de saber a hora certa de dormir e acordar. Então não pode liberar geral, porque está de férias, nunca tem hora para dormir, nunca tem hora para acordar. Senão, quando volta a rotina, ela vai ter que se adaptar de novo, vai ter que ter todo um esforço, né, de educação para ela poder se enquadrar num ritmo de atividades. Né? E a gente sabe também que hoje em dia a tecnologia está aí, né, Violete? E muitas vezes a criança passa muito tempo no celular. Ela, ao invés de preferir brincar durante as férias, ela prefere estar no tablet jogando. Como que os pais devem proceder em relação a isso? Tem que fazer um esforço para diversificar as atividades. Mas os pais têm que dar exemplo. Né? Os pais também têm que ter programação com toda a família, onde eles façam coisas diferentes. Porque a criança, ela tem os pais como exemplo, tem os adultos como exemplo. Né? Então não adianta, às vezes, os pais falarem: você não pode ficar o tempo todo no tablet, no celular, na internet, se os pais fazem isso. Né? Então tem que dar exemplo e diversificar o que a família faz. Passear, fazer coisas diferenciadas. E a gente vai pedir para a nossa produção colocar aqui a nossa primeira tela interativa com algumas dicas que a gente tem de férias. Visitar uma ONG no fim de semana. Então, essa é uma prática importante para a criança ir desenvolvendo esse sentimento de altruísmo, de fraternidade, né? Mas isso tem que fazer parte da filosofia da família. Não pode ser uma coisa artificial, período, né? Porque as crianças, elas são muito observadoras e muito perspicazes. Então, elas sabem o que é parte da forma de pensar da família, dos valores da família. Então, se isso faz parte do que os pais naturalmente fazem, ela vai incorporar, né, como uma coisa importante de contribuir com a sociedade, de contribuir com outras pessoas. Né? Nosso próximo ponto é ajudar o próximo e conhecer outras realidades. Também é sempre enriquecedor, mas vem também dessa questão da família, né? Tem que fazer sentido para aquela família, né? Então, é muito interessante quando a criança conhece pessoas que vivem de forma diferente que ela vive, porque aí ela abre a compreensão do universo, né? De que existem pessoas que têm outros estilos de vida, outras possibilidades de vida, outras condições de vida. E isso enriquece muito, né, o universo cultural da criança. Então é muito importante fazer visitas, viajar, participar mesmo, né, de espaços diferentes do que ela está costumeiramente habituada. E a gente vai conferir a nossa próxima pergunta da nossa telespectadora. O nome dela é Ana. Meu nome é Ana, eu gostaria de saber qual cuidado eu devo ter ao enviar a minha sobrinha para uma colônia de férias. A pergunta da Ana é a seguinte: qual cuidado que devo ter ao enviar minha sobrinha para uma colônia de férias? Foi o que a gente comentou ainda agora a respeito da colônia de férias, e ela pergunta agora da colônia de férias, quais os cuidados que ela deve ter? Então, é importante saber que atividades são desenvolvidas nessa colônia. É importante ter compreensão em relação à questão de segurança mesmo, né? De segurança física, né? De como é que os adultos supervisionam o que as crianças fazem ali. Né? E é importante ter alguma referência,
né? Há de alguém que já participou, porque tem instituições que todas as férias eles organizam colônias de férias. Então, às vezes, você já tem um conhecido que participou, que dá referência. E a reação da própria criança. Se ela faz coisas agradáveis, então ela quer voltar, né? Ela quer ir. Se ela não está gostando, então preste mais atenção para compreender por que ela não está gostando. E dê atenção para essa reação dela. E a nossa próxima tela interativa, a produção, vou pedir para que a nossa produção coloque aqui para a gente, convidar as crianças para ajudar também no jardim de casa. É também uma ótima dica, não? É uma ótima dica, porque primeiro ela vai desenvolvendo o senso de responsabilidade, né, a importância do cuidado com as plantas, e isso pode ajudar no amadurecimento dela, né? E também a questão de deixar o filho trazer um coleguinha para dentro de casa no período das férias. Então, é importante essa interação, né? Só planejar e programar com a outra família também, né? Combinar a hora, o tempo que vai ficar na casa um do outro, né? Porque essa socialização, ela enriquece muito o desenvolvimento emocional, a sociabilidade, né, da criança. Então é importante ter contato. E você de casa que tiver alguma pergunta relacionada a este assunto, já que está nesse período de férias, você não sabe ainda como lidar com isso, você não sabe como lidar com o comportamento do seu filho, você pode estar enviando mensagem de texto para a nossa produção, 92 Códigos de Manaus, 98111 4512. A gente vai com um rápido intervalo, tá bom, Iolete? Mas daqui a pouquinho a gente está de volta para dar continuidade a este assunto. A caspa é o excesso de descamação da pele do couro cabeludo, causando muitas vezes coceira e inflamação. Tende a ocorrer com mais frequência em homens, podendo se manifestar no couro cabeludo e na região do rosto, como na barba, sobrancelhas e perto do nariz. Veja agora algumas dicas úteis para acabar com a caspa. Evitar banhos com água muito quente, pois ela estimula a oleosidade da raiz dos cabelos. Evitar os alimentos ricos em gordura, beber no mínimo 1,5 litro de água por dia. Evitar o estresse, evitar dormir com os cabelos molhados ou úmidos e não esfregar com as unhas o couro cabeludo, pois isso poderá causar ferimentos na cabeça. Massagear com as pontas dos dedos em movimentos suaves e circulares.